E aí, meus amados, tudo bem com vocês? Aqui a gente vai resolver um exercício que envolve termo geral de uma progressão aritmética. Então, para isso, a gente precisa fazer o que primeiro? Ler o enunciado. Então, notem o seguinte: em uma progressão aritmética, o segundo termo é igual a 5, o sexto termo é igual a 13 e eu preciso encontrar o vigésimo. Bom, vocês viram que eu estou falando sempre com as mãos, o italiano fala com as mãos também, tá? Espera aí que eu tenho que voltar aqui, eu não lembro o que eu tinha lido. Eu tenho o segundo termo igual a 5. Então eu já vou anotar as informações, que o A2 vale 5, o A6 é igual a 13 e eu preciso encontrar o A20. E aí, para isso, a gente tem duas maneiras de resolver. Eu vou apresentar as duas e vocês escolham qual que vocês acham melhor. Eu vou utilizar a primeira, que eu acho que é a mais intuitiva, tá? E depois eu mostro uma outra possibilidade. Vamos verificar aqui que para calcular o A20, pela fórmula do termo geral, eu preciso pegar o A1 mais 20 menos 1, que é o N, o 20 é o N, vezes a razão. E aí, para isso, eu preciso determinar agora o quê? O nosso A1 e a nossa razão. Lembre que numa progressão aritmética, quando nós conhecemos o A1 e o R, nós conhecemos todos os elementos. Então, para isso, eu tenho que dar um jeito de encontrar primeiro termo e razão. Para isso, eu vou tentar equacionar tanto o A2 quanto o A6 em função do primeiro termo e da razão. Então, eu vou colocar aqui que o A2, que é 5, vai ser o primeiro termo mais 2 menos 1 vezes a razão. Bom, eu sei que é o primeiro termo mais uma vez a razão, então eu já vou escrever aqui, poderia até ter simplificado um pouquinho antes de fazer isso. Eu sei que 5 é igual a 1 mais R. Deixa parado aí. Vamos utilizar a mesma informação para o A6. Eu sei que o A6 é 13, e o A6 vai ser o primeiro termo mais 6 menos 1 vezes a nossa razão que nós não conhecemos. Então eu vou colocar aqui de novo, poderia até ter escrito direto, que vai ser o primeiro termo mais 5 vezes a razão. Então nós temos duas equações que envolvem A1 e R, agora a gente precisa resolver um sistema com as duas. Então eu vou colocar aqui A1 mais R igual a 5 e A1 mais 5R igual a 13. Eu posso fazer uma menos a outra, então eu já consigo cancelar o A1, então eu já vou fazer uma menos a outra. A1 menos A1 dá 0, R menos 5R dá menos 4R, e 5 menos 13 dá menos 8. E aí eu consigo descobrir a minha razão, que se eu dividir os dois lados por menos 4, vai ficar positivo, e R é igual a 2. E agora, se eu preciso calcular o A1, bom, é fácil. Se eu sei que o A2 é 5, o A1 eu posso voltar a uma razão e aí eu descubro que o A1 é 3. Ou eu posso simplesmente substituir em qualquer uma dessas equações e aí eu tenho que 5 é igual a A1 mais a razão que é 2 e aí eu descubro que o A1 vale 3. Então nós temos todas as informações necessárias para encontrar o A20, basta agora aplicar nessa fórmula aqui de cima. O A1 sendo 3, eu substituo aqui, mais 19 vezes a nossa razão, que é 2. 3 mais 38, o resultado disso dá 41. E com isso a gente pode assinalar a alternativa C. Eu falei que eu ia apresentar uma outra maneira de resolver isso aqui, que eu acredito que seja até um pouco mais fácil. Mas notem aqui que nós temos o primeiro termo nós não conhecemos, nós temos o A2 que é 5, depois nós temos o A3, o A4, o A5, o A6 que é 13, e aí a gente precisa encontrar o A20. Esse que nós não temos. Só que vamos pensar o seguinte, se eu tenho o A2, imaginem que eu considere uma nova sequência, eu vou cortar o A1. Eu posso considerar agora esse como sendo o meu primeiro termo. Então aqui nós temos o A1, então o A1 é 5, o A5 aqui, antes era o sexto termo, como eu cortei o primeiro, o A6 vira o A5. E aqui, como eu cortei um termo, eu não quero mais encontrar o A20, agora eu quero encontrar o A19. Então, para isso, eu já tenho o primeiro termo, só preciso encontrar a razão. É uma outra maneira. Então, se eu sei que o A5 vale 13 e o A1 é 5, vamos colocar aqui, ó. O 13 vai ser o primeiro termo mais 5 menos 1, que dá 4, vezes a razão.
E aí faz todas as contas, descobre que o R é 2. Ah, coincidência? Óbvio que não. É só uma maneira diferente de resolver. Então agora a gente pode encontrar o A19, sabendo a razão e sabendo o primeiro termo. Eu sei que o A19, notem que eu utilizei uma outra notação. Aqui eu utilizei A minúsculo e agora eu estou utilizando o A maiúsculo. São duas sequências diferentes. O A19 vai ser o primeiro termo, que é 5, mais 19 menos 1, que dá 18, vezes 2, que é a razão. O resultado também vai dar 41. Escolham o que vocês acham mais interessante.